Há quem diga que o mundo é um grande palco. Um palco onde todos representamos um papel. Uns com mais convicção, já outros com mais anseio. Hoje, porém, não vos trazemos apenas um espetáculo. Trazemos um espelho. Um espelho que reflete um lugar que não existe apenas para ser visto. Existe para ser acreditado. Já no tempo de Gil Vicente, quando reis e poderosos ocupavam o centro do palco da história, o teatro lembrava algo muito mais simples. Por mais sérios que pareçam os tronos e as coroas, continuam sempre bem assentes em cabeças bem humanas. E, tal como o teatro, esta nossa utopia vive de um equilíbrio entre aquilo que se mostra e aquilo que se sugere. Esta peça foi escrita e encenada pela nossa aluna Soraya Campos e é representada por ela, o Luís Costa, a Nádia Rodrigues, a Ana Gabriela, o Santino Fernandes, a Maria Leonor Borges e mais quem? E o Bernardo Portelinha e a professora Ana Soares. E agora quero deixar-vos com o teatro da Escola Secundária de Carregal do Sal! Vai, Carregal! Народная республика Донбасс обратилась к России. Estava em casa, claro, e depois foram comunicar imediato de voar. Os Estados Unidos começaram sua operação militar de combate no Irã. Isto no dia em que o país enfrentou um apagão geral da rede gestora da rede elétrica nacional. Boa noite a todos. Antes de qualquer pergunta e como porta-voz do Presidente, aliás, do melhor Presidente que já alguma vez tivemos, quero garantir que temos absolutamente tudo sob controlo. Como todos sabem, ontem o país viveu um momento de, digamos, introspeção energética. Não foi um apagão, foi mais uma pausa energética, uma interrupção estratégica de luminosidade. Vivemos numa sociedade excessivamente dependente da eletricidade. O governo resolveu promover um momento de introspeção coletiva. Chamemos-lhe eficiência reflexiva. E se alguém ouviu falar num apagão, deve ter sido um lapso auditivo ou um microfone instável que não recebeu bem a mensagem. Obrigada. Como sabe, cidades inteiras ficaram sem luz. O país ficou todo às escuras durante horas. Exatamente. O que demonstra que o fenómeno foi democrático e inclusivo. Não se discriminou ninguém, chegou a todas as regiões do país de forma igual. E convenhamos que a expressão às escuras é demasiado emocional. Tecnicamente, o país permaneceu visível apenas com menor intensidade fotónica. Aliás, vários especialistas confirmaram que a Lua continuou perfeitamente funcional durante todo o processo. A senhora diz que não foi um apagão, mas o Presidente disse-o, passou em toda a imprensa. Toda a gente ouviu. Como sempre, ouvem aquilo que querem ouvir. O Sr. Presidente falava metaforicamente. Ele disse transpiração, não apagão. Falava no esforço, na dedicação, no suor patriótico. Por favor, não confundam devoção com falhas de luz. Foi essa devoção que o fez faltar à Cimeira do Clima para estar na festa dos cachorros. Esse é mais um exemplo. A festa dos cachorros, uma destruição gastronómica muito comum na bolha mediática. Não eram cachorros, eram hambúrgueres. Como é que é possível confundirem cães quentes com vacas prensadas? Ainda por cima, com esse entusiasmo nacional. Hambúrgueres, por favor. Martina! Encontramos afinal a gravação completa. Ele disse mesmo cachorros. Obrigada.
Isto é fascinante. Confirma tudo. Demonstra o que eu dizia e eu quero esclarecer com total transparência. Sim, eram cachorros. Mas ele estava a citar um provérbio antigo. Quando o povo tem fome, qualquer cachorro parece manjar. O essencial é que não era sobre comida, não era sobre festas, nem sobre aquilo que foi dito. Já chega da opção por carnes processadas, não acham? Então, e voltando à pausa energética, como explica que os hospitais tenham acabado por ficar sem energia de reserva? Os transportes pararam. Existem registros de prejuízos elevadíssimos. Registro é uma palavra forte. O que existem são relatos preliminares de uma adaptação súbita à ausência de eletricidade. E devo acrescentar, a resiliência demonstrada foi extraordinária. Sim, porque temos todos de concordar que foi uma excelente experiência de cidadania. Temos relatos de cidadãos a conseguirem atravessar passadeiras sem semáforos e que até olharam para os dois lados da estrada. Uma prática que, segundo alguns especialistas, já não se via desde os anos 90. Então, mas ousa dizer que foi uma experiência positiva? Não foi propriamente negativa. E num contexto complexo, não ser negativo é já bastante construtivo. Estamos até mesmo a pensar em repetir a experiência. Mas com o aviso prévio desta vez, claro. Ou pelo menos com a distribuição antecipada de lanternas. Martina, desculpa interromper. A equipa digital confirmou que ele fez 3 lives no TikTok a dizer, e cito-se, isto foi um apagão. A palavra monumental foi usada pelo Sr. Presidente no sentido histórico, não no sentido técnico. E quanto a ter sido um apagão, é claro que o Sr. Presidente usava uma figura de estilo, uma metáfora luminosamente brilhante. Mas também foram palavras do Sr. Presidente que este apagão foi causado por incompetência. Não é verdade. Essas palavras foram de certo manipuladas por inteligência artificial. Manipulado como as eleições do partido, com pagamentos de cota em massa e sindicatos de voto. Isso são insultos dos adversários que falam sobre práticas próprias. Esses é que querem manipular o contexto. Para finalizar, importa referir o essencial desta situação. Não houve apagão. Houve uma espécie de pausa. Não houve um erro. Houve um ajuste. E não houve escuridão. O que houve foi um apagão causado por incompetência. Incompetência, Martina! Incompetência, Martina! Mas porta-voz, acabou de dizer que não houve apagão. Não é contraditório isto? Contraditório? Oh, não. Nunca. Contradição é para quem acredita que a verdade é uma coisa fixa, que a verdade é sólida. Nós operamos no que é fluido, ajustável. Isto é um governo moderado. Os factos são meras opiniões. Obrigada. O quê? Mas não vou deixar de responder isto, não faz sentido. O meu nome é Ricardo Stewart e este é o Tonight Show. Esta semana começou de forma bastante intensa. Tivemos o apagão nacional. Mas calma que não foi um apagão nacional, foi mais uma pausa energética. Eu até gosto desta expressão, isto porque abre muitas possibilidades. Por exemplo, se eu chegar atrasado amanhã ao trabalho, pode ser efetivamente não foi um atraso, foi uma pausa de pontualidade. Dizem que a alegada pausa energética até foi boa. Serviu para refletirmos. E não é que serviu mesmo. Durante horas, o país inteiro esteve a refletir as mesmas perguntas. Como, quem foi o filho da mãe que usou a minha powerbank? Onde raio é que estão as velas cá em casa? Ou seja, durante algumas horas voltámos ao século XIX, só com smartphones. Na verdade, os processos administrativos do nosso país são tão complicados que se fossem uma série já é na 12ª temporada. E ainda ninguém percebeu o plot. Todos já ouvimos falar do Simplex. E sim, a ideia era boa. Isto é, tornar processos atualmente complexos em processos simples. O problema é que para simplificar um processo, é primeiro preciso simplificar o anterior. Eu começo a pensar que o que falta neste governo, além de descomplicar, é senso comum. Ups! Será que alguém da Guarda Nacional pode invadir este programa? No entanto, as prioridades são cada vez mais claras.
país tolerante. Sempre fomos tolerantes. Aqui não há racismo, não há xenofobia, não há discriminação. Tudo passou a ser preconceito. Mas nós temos de lutar contra o preconceito. Para eles, tudo é ofensivo. Não se pode dizer a verdade sem se ser acusado de alguma coisa. Fala muito de racismo, mas bem que podem mudar de cor através de tratamentos. E têm toda a liberdade! 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 Este é um país que não distingue ninguém. Só distingue quem trabalha de quem se sente discriminado. Enquanto a imigração, eu não sou contra ninguém. Desde que venham legalmente, pensem como nós, vivam como nós e não querem mudar nada. E ainda dizem que isto é xenofobia. Xenofobia! Xenofobia! E não homofobia. Aqui ninguém odeia ninguém. Cada um faz o que quiser, mas em casa. Não é preciso andar a mostrar. Não é preciso ensinar às crianças. Não é preciso tornar isso numa identidade inteira. E às mulheres? Os meus adversários dizem que eu ataco as mulheres, mas é o contrário. Eu respeito as mulheres. Aliás, eu adoro mulheres. Foi graças ao meu governo que a liberdade das mulheres aumentou. Fui eu que decretei que tinham de ser maiores as cozinhas. Cozinhas! 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 Se digo uma coisa hoje e outra amanhã, é porque o país muda. E eu mudo com ele, porque nós somos um país! 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 Lembrem-se de que quem discorda também faz parte do problema. Problema! Problema! Eu sei o que vocês sentem, querem e pensam. Pensam! Pensam! Eu sei que... Podem! Podem! Pronto! Não é preciso pensar. Apenas votem! 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 Como é que te chamas? Tira um. É para mim. David. Boa noite a todos mais uma vez. Chegou então agora o momento de apresentar.